Boa tarde a todos. Com muita alegria, começando mais uma mesa aqui no nosso 12º FLE Araxá. Eu sou Tom Araxá, carteiro e poeta. Eu tenho 1,70 m, sou da cor parda, estou usando sapato preto, calça jeans, uma camisa social com a logomarca do 60º da Academia Araxaense de Letras e uma boina vermelha. Essa autodescrição é para os nossos convidados e internautas que têm deficiência visual. Com muita alegria que hoje a gente vai fazer uma mesa com jovens talentos, jovens escritores, com o tema Literatura e Tecnologia, Distopia ou Realidade. Convido ao palco Nicole Wende. Nicole Wende é membro ativa da Academia da AJULE, Academia Araxaense Juvenil de Letras, onde atua como vice-presidente. Participou de vários projetos artísticos, como a Movarte. Estuda na Escola Federal Cefet. Atualmente, dedica seu tempo em conhecimento político, artístico e filosófico. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, Tom. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje no FLE Araxá. Bom, a minha descrição é cabelos longos castanhos, olhos cor de mel, e eu tô com uma calça laranja hoje e uma blusa branca. E de sorriso lindo e encantador. Muito obrigada. Convido Jorge Luiz. Jorge Luiz Filho. Atua na Academia Araxaense Juvenil de Letras, na AJULE. Gosta de arte, é amante da literatura, em especial a poesia. É aluno da Escola Estadual Dom José Gaspar. Sim, sim. Não é isso, Jorge? Uhum. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tenho pele escura, 1,69 m, cabelo preto com descolorido no momento, com luzes, na verdade. Estou com uma calça preta, blusa preta. Não, blusa preta e só. E tem uma verve poética maravilhosa. Obrigado. O nosso terceiro convidado, Matheus Schwartz, é membro da Academia Araxaense Juvenil de Letras, onde ocupa a cadeira número 3, sendo seu patrono o escritor Afonso de Guimarães. Seu estilo preferido é a poesia. Além de sobressair em outras áreas acadêmicas, possui a honra de ser medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, OBA, e da Olimpíada Mandacaru de Matemática. Seja bem-vindo, Matheus. Boa tarde, Tom. Boa tarde, pessoal. Então, minha autodescrição. Eu sou o Matheus Schwartz, eu tenho 1,78 m, eu tenho cabelos castanho escuro, meu cabelo está curto. Eu estou vestindo uma camisa preta e uma calça bege. Bom, com muita alegria, esses jovens escritores estão aqui para a gente falar de um tema tão importante na atualidade, né? Tecnologia e literatura. Distopia ou realidade. A utopia seria a narrativa de um mundo perfeito, enquanto a distopia seria a narrativa de um mundo caótico. A diferença entre utopia e distopia é o ponto narrativo. Tanto a utopia quanto a distopia seriam reações ao presente. Quando o presente não satisfaz, a pessoa projeta um futuro melhor ou pior, utópico ou distópico. Bom, pegando esse gancho das narrativas, né, não dá para fugir, não dá para a gente pensar que a tecnologia não esteja presente, cada vez mais presente em nossas vidas e na literatura, né? Juntos, a gente pode falar que é algo que está a todo momento, né? Assim, esse bate-papo aqui hoje quer, além de ter um bate-papo entre escritores, também um bate-papo de gerações diferentes, né? Eu tenho 50 anos. Jorge tem? 15, eu vou fazer 16 meses que vem. 16, praticamente. Nicole? 16 também. 16? 16 também. Então, é também um debate de gerações, né? Eu sou um escritor que
como eu disse, eu uso a tecnologia, às vezes, como pesquisa, né? E tenho aí as minhas críticas à tecnologia junto à literatura. Então, a gente vai bater esse papo aqui hoje para tentar um debate que ajude as pessoas, né, a entender melhor esse momento. Claro que a tecnologia é uma ferramenta importante para qualquer área de atuação. Isso independente da geração, acho que todos concordam. Ninguém em sã consciência é contra os avanços tecnológicos. O que me preocupa o Tom, escritor e carteiro, é a voracidade desse avanço, que muitas vezes parece estar além do nosso poder de caminhar. E olha que de caminhar eu entendo bem, né? Já que eu sou carteiro. Então a gente queria saber, né, todos aqui, queria saber de vocês, como vocês lidam com essa velocidade desenfreada da tecnologia, que mais parece uma corrida de 100 metros, e que a gente nem sabe aonde essa corrida vai dar, né? Você, Jorge, o que você acha desse avanço tão rápido da tecnologia? Eu acho bom para ter um bom futuro, desenvolver, e eu acho que a gente tem que se adaptar, sabe, a tudo isso. E aprender com a tecnologia, e também ter na cabeça que tecnologia não é toda, a família também importa e as pessoas também. Então há uma adaptação, né, Jorge? Não dá para trocar, né, o jeito de escrever, o jeito de encarar a realidade pelo mundo tecnológico, né? Então essa visão do Jorge é uma visão de adaptação, né? Que é muito importante que a gente pontue, então, a adaptação da tecnologia junto à literatura. Nicole, e você? Bom, com o avanço da inteligência artificial, muitos escritores, pensam na seguinte maneira. Um computador pode fazer um texto em 3 minutos, quando eu posso fazer em 3 horas, ou dias, semanas. E, isso pode desvalorizar a nossa arte? Bom, eu acho que não. Eu acho que talvez a inteligência artificial valorize a nossa arte, a nossa dedicação, porque arte, o que é arte além de um espelho da humanidade, um reflexo? É isso que eu acredito. Interessante, né? O ponto de vista de Nicole, né? Vocês viram aqui que vai ser um debate mesmo, né? Porque os nossos convidados, até então, não que defendam a tecnologia, entendam esse avanço tecnológico, né? Matheus, meu querido confradinho também da academia, o que você pensa sobre esse tema? Então, primeiro, eu gostaria de falar aquilo que você disse, que a gente não sabe onde essa corrida pode terminar. Eu acho isso muito preocupante. Mas focando no agora, eu tento seguir junto com a tecnologia e não acabar ficando para trás. Porque se a gente estagnar num ponto e não querer aprender mais, se renovar a cada dia, a gente vai ficar desatualizado. E vai chegar em um momento que a gente não vai conseguir recuperar aquele tempo perdido. E a gente vai ficar completamente prejudicado em todas as áreas da nossa vida. Então, a fala do Matheus diz muito bem da gente não ficar desatualizado, né? A gente tem que acompanhar esse avanço tecnológico. E eu concordo. Talvez para a surpresa de muitos, eu também concordo, né? Mas o grande pensamento de nós que adoramos a literatura é justamente o que a tecnologia, em especial a inteligência artificial, né, Nicole, citada por você, pode fazer com a nossa literatura, né? É importante que a gente tenha bancos de dados mais acessíveis para as nossas dúvidas, né? Nós somos da época de procurar o dicionário Aurélio, né? Ou perguntar por vizinho, para o pai o que não sabíamos. Então, essa facilidade de encontrar respostas, ela pode. Enciclopédia, bem lembrado para a doutora Karina, minha amiga querida, que está aqui na plateia, né? Aquelas enciclopédias que a gente comprava todos, né, a barca. Então, talvez para alguns a gente está falando coisas de outro planeta, né? Mas era assim que a gente fazia pesquisa, né? Pesquisas na biblioteca, sentar, procurar o livro na estante, né? Precisar da bibliotecária, ir lá, tal livro está na estante tal, nos ajudar ali, né? Então, talvez o meu medo, né, seja que essa tecnologia e essa voracidade possa nos afastar um pouco do mundo real, sabe? Jorge, Nicole e Matheus, né?
Em uma entrevista que eu participei semana passada, agora há pouco tempo, né? Até mandar um beijo para a Ariane, querida, né? Ela mencionou um grande evento tecnológico que teve aqui em Araxá, promovido pelo Sebrae, e ela ouviu uma frase que mexeu muito com ela. Eu também fiquei pensando muito, né? A frase que alguém disse nesse encontro foi: eu não tenho medo da tecnologia, eu tenho medo da desumanização. Eu vou até repetir. Eu não tenho medo da tecnologia, eu tenho medo da desumanização. Né? Forte essa frase, né? Então, meus jovens escritores, né, o que faz pensar, né, essa frase quanto então ao texto literário, o escrever, né? Mateus, você acha que a inteligência artificial ela pode, de repente, formar uma desumanização nos escritos? Atualmente, eu acho que não, mas no futuro eu acho que provavelmente pode acontecer isso. Hoje, o que a gente vê acontecendo? A gente está passando por um período de verão artificial, que seria o quê? É um período onde a inteligência está avançando muito, os investidores estão ali interessados, cientistas engajados, e a tecnologia está permitindo ali que a inteligência se aprimore cada vez mais. Hoje, a gente consegue ver que essa inteligência está como uma assistente. A gente, às vezes, usa ela do jeito errado. Assistente como? Eu sou um escritor iniciante. Eu tenho, não muito ali, uma rede de apoio para ali criticar meus textos, revisar meus textos. Eu posso, sim, utilizar a inteligência artificial como uma revisora ou até mesmo uma crítica ali para me ajudar a fazer o texto. Só que muitas pessoas acabam pedindo para ela fazer um texto. E isso a gente pode ver o quê? Ali, aquele texto é muito bonito gramaticalmente, mas ali a gente não tem nenhuma profundidade naquele texto. Porque a inteligência, ela não sente emoções, ela armazena, e é completamente diferente. Hoje, ela não tem essa capacidade, por exemplo, de substituir os escritores. Mas eu acredito que no futuro, talvez tenha. Tem até um influencer que falou um pouco sobre esse cenário, que ele idealizou um mundo onde essa inteligência estaria tão avançada que os concursos literários não seriam como escritores ver quem escreve o melhor livro ou quem se adequa ao melhor tema, e sim quem faz o melhor prompt, que seria o comando ali para aquela inteligência. E isso a gente pode pensar que é impossível de acontecer, mas está muito próximo da gente. E que se continuar seguindo esse caminho, eu acho que pode acontecer sim. Importante fala do Mateus, né? Quando ele fala desse novo movimento e que, inclusive, os concursos, né? Será que isso é escrever? Será que isso é escrever? E uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção, né? Mateus tem uma verbe poética muito bonita, né? Estamos vivendo um verão artificial. Prestem atenção nessa palavra. Um verão artificial seria como a gente adentrar a um quarto, pegar uma lâmpada de luz elétrica e colocar próximo a nós, imaginando que seja o sol. Um verão artificial. A gente tem que ter cuidado e respeito, né, com o avanço tecnológico, mas a gente tem que estar atento, porque um jovem escritor, né, já quase que aceita, né, e vê que pode acontecer da inteligência artificial substituir o escritor. Será? E aí, Nicole? Bom, eu concordo um pouco com a fala do Mateus, mas eu também acredito que a inteligência artificial não traga muitos sentimentos. Como ele falou, na gramática, ela é ótima, mas não traz profundidade ao personagem, não faz com que a gente se caracterize com ele, tipo, se assimile, aceite o personagem, veja ele como um igual, traga humanidade, realismo, realmente. E eu acho essa uma questão muito importante. Bom, a inteligência artificial, eu acredito que ela deva ser usada para correção de textos, mas criar um texto mesmo, acho que só a gente tem essa capacidade de fazer um trabalho bem feito, dar profundidade à história, dar amor, dar o carinho, dar todo o seu esforço naquela obra literária. Muito bom, né? É um contraponto muito interessante ao que o Mateus diz, né? E a gente fica feliz de ainda, né? E é bom ressaltar, né, Jorge, Mateus, Nicole, a gente usa muito esse termo, né? Ainda
né? E é bom a gente elevar o tom desse ainda. Ainda não substitui. Mas é muito bom a gente saber que a gente ainda está com essa convicção que não substitui, né? E criar artifícios para que isso não aconteça. Não é, Jorge? A gente tem que tomar cuidado. Sim, tem que tomar cuidado mesmo, mas eu acho que você pode usar sim a inteligência artificial para fazer um texto para você, desde que você não se torne dependente disso. Você pode usar que nem uma bengala para ser útil, porque ela está lá para isso, sabe? Mas você não pode ficar dependente. Você pode puxar a ideia da inteligência artificial e fazer a inteligência artificial criar um texto para você, e você pode fazer modificações. Coloca emoção e coloca vida naquele texto. Bom, aí o Jorge usa o termo bengala, né? Como também o Matheus diz, como ajuda, né? Acho interessante o ponto de vista do Jorge, né? E ele disse bem, o mais forte da fala, para fazer um texto para você. Seria, acho que até antiético a gente usar um texto feito por uma inteligência artificial e assinar o nosso nome e colocar ele no mercado. Acho que isso todo mundo concorda, né? Já há uma legislação no mundo literário que, se você usar a inteligência artificial para uma obra, que você ali, né, você conote isso, né, denote isso, né? Então você não vai ser só autor, né? Então já há uma movimentação para isso, né? O que eu acho é o seguinte, não sei se todos vocês sabem, nós estamos aqui no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto. Tem aqui um historiador, o querido professor Hermes, presidente da academia, que sabe muito bem. Então aqui era a estação, né, Hermes? A estação de trem de Araxá. Imaginemos que, né, Jorge esteja fazendo um texto usando a inteligência artificial, Nicole um texto sem usar a inteligência artificial, Matheus usando a inteligência artificial e Tom não usando o texto, não usando a inteligência artificial. E nós vamos falar sobre amores, ok? Amor. Os dois que estão utilizando a inteligência artificial, eles vão ter uma fonte de pesquisa muito grande sobre amor, né? O escritor, ele é muito poético, ele é muito utópico. Digamos que a gente escute, enquanto escreve, eu e Nicole, o apito do trem passando aqui nessa estação. A sensibilidade nossa ao escrever, talvez Jorge e Matheus não terá. Imaginem vocês escrevendo um texto, uma carta, um bilhete, e o tempo está meio chuvoso, e um trovão muito forte lhe cause um susto. A sua percepção ali, na hora do que você está escrevendo, ela vai mudar com o susto. Acontece de, às vezes, né, Nicole, Jorge e Matheus, você está escrevendo um texto e a gente usa um termo, travou. A gente não sabe para onde vai, né? A inteligência artificial ela não vai travar. Agora eu conto para vocês. Muitos textos foram feitos a partir de um travamento. Cenas de cinema memoráveis foram cenas que foram feitas erradas. Eu acho, Matheus, Nicole e Jorge, respeitando a tecnologia, com medo dessa voracidade, né? Eu acho que o ser humano tem o dom de errar. E como errar é bom. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. A inteligência artificial, ela quer chegar muito próximo à perfeição, né? Ela quer ser um banco de dados, de históricos, muito próximo à perfeição. E como é bom de vez em quando errar, né? Será que aí não é a magia do escritor? Não está aí? Você não estar procurando a perfeição? O que vocês acham desse pensamento, Jorge? Eu acho que a imperfeição que torna a gente humano. É por isso que nós somos humanos, porque a gente não é perfeito, sabe? Isso que faz ser tão especial a vida, não ser perfeito. Bom, eu acredito que a imperfeição é parte do ser humano, que existem muitos erros cometidos em cenas de cinema e realmente viram um grande sucesso. Mas, gramaticalmente, às vezes, essa imperfeição pode ser punida, no quesito de escrever palavras e tal. Só que eu acho que, como pessoas, a gente tem que trazer erro e imperfeições aos nossos personagens.
Porque ninguém gosta de uma pessoa perfeita, ninguém gosta de uma pessoa sem problemas, sem tristeza, sem humanidade, sem mágoas, Sem rancores. obstáculos, né? É, exatamente isso. Eu acho que a chave nossa está na imperfeição. Porque se a gente fosse perfeito, a gente não buscaria melhorar. A gente não buscaria melhorar aquele texto, a gente não revisaria. E assim, eu não sei vocês, mas sempre quando eu escrevo um texto e vou lendo ele de novo, eu quero alterar alguma coisa. Leio ele de novo, falo, não, isso aqui ficou ruim, eu altero de novo. Isso, a gente está buscando a perfeição na imperfeição. E isso é muito bom. Tá vendo? A gente tem escritores aqui na plateia. Quantas vezes a gente não termina um livro, lê o livro e fala assim, por que eu não escrevi de outra forma? Né? E a gente pode escrever o mesmo livro, né? Novamente. Existe uma coisa, eu comecei como escritor, vou contar para vocês, eu brinco que eu era fazendo, tem aqui uma advogada aqui, espero que o crime esteja prescrito. Foi um crime do bem. Eu sou filho, o único homem da família, 3 irmãs, e minha irmã mais velha sempre escreveu muito bem, muito bem. E eu adorava ver os cadernos dela, Jorge, Nicole e Mateus, que tinham muitos pensamentos que ela escrevia, né? E o que eu fazia? Eu pegava um pensamento da minha irmã, mudava 2, 3 palavras, me intitulava como autor. Olha aí, hein? Será que já prescreveu, doutora Karina? Mas é o que a gente chama na literatura de adaptação, né? Adaptação. E o que a gente tem que entender também, eu gosto sempre de frisar como escritor, né? Pelo menos a minha opinião, é que quando eu escrevo um texto, um livro, quando eu digo algo, eu tenho responsabilidade de 50% daquilo. Este livro, Andanças, que eu escrevi, ele é 50% de minha autoria. 50% é do leitor, da interpretação do leitor, né? Eu dou essa liberdade, todos dão essa liberdade. Então, o fato da tecnologia ser usada como um artifício de ajuda é muito importante, né? Mas eu acho que o que mais fica aqui, eu queria que vocês 3 comentassem, é justamente aquilo que o Mateus muito bem pontuou, é que ainda não substitui, né? É uma ajuda que, se bem usada, ela vai ser necessária e até bem otimizada para alguns recursos, inclusive, como Nicole bem disse, né, para correções, né? Mas a gente não pode pegar uma inteligência artificial, um aplicativo desse, para fazer um texto para a gente. Mas até quando vocês acham que será assim? Começando por Mateus, que levantou essa hipótese, né? Por enquanto não substitui. Pensando lá na frente, Mateus, utopicamente ou então distopicamente, até quando será? Olha, esse ponto é um ponto muito sensível. Porque se a gente olhar pelo lado, que, por exemplo, há um ano atrás, essas inteligências não conseguiam, por exemplo, se conectar à internet. As informações ali eram desatualizadas. Agora, um ano depois, pouco tempo, mas elas já conseguem, por exemplo, se ligar na internet e ver ali as informações em tempo real e informar para a gente. Essa evolução rápida da inteligência artificial é preocupante. E eu acredito que não vai demorar muito tempo para que ela consiga escrever esses textos, alguns textos mais profundos, e possa chegar, entre aspas, né, a substituir o escritor. Eu acredito que, para isso não acontecer, a gente tinha que não, como se diz, proibir, negar a usar a inteligência artificial para, de fato, criar, mas para correções. Porque não seria interessante um texto criado basicamente por inteligência artificial e, tipo, um autor que basicamente projetou aquela inteligência artificial para escrever, levar os créditos totalmente. Jorge? Eu acho que tem que ter um controle, é óbvio, não acho que tem que proibir também, mas com esse avanço rápido pode ser perigoso, porque daqui a pouco a inteligência artificial vai ser melhor do que o próprio ser humano, se já não é. Essa colocação do Jorge, se você me permite, eu discordo, né? Eu acho que a inteligência artificial, e acho que por muito tempo ainda, viu, ela ainda vai ter um ser humano atrás. Não vai ter uma inteligência artificial colocando dados na inteligência artificial. Mas é claro que esse é um debate muito profundo, né? E antes de abrir para as pessoas aqui que quiserem falar, né,
No caso de nós, que nós três amamos a poesia, né? E a gente gosta muito de um artifício que é a metáfora, né? Muitas vezes a gente usa um termo para falar de outra coisa, né? Um verão artificial, gostei disso. E a inteligência artificial, como que ela vai lidar com com essa sensibilidade, uma coisa que sai quase que da alma? Nicole, primeiro. Pode repetir a pergunta? Claro, Nicole estava ali, ó, pensando, né? Isso é o que é o bom, né? Se eu tivesse jogado, às vezes, ali num dado ali, teria uma resposta que, às vezes, não me satisfaria, né? Mas a inteligência artificial ia me dar. E aí, essa humanidade, Nicole, e esse sorriso lindo que eu amo. Bom, a gente que gosta de poesia, a gente usa muito da metáfora, né? De usar uma palavra para falar outra coisa, né? E no caso da inteligência artificial, será que ela vai conseguir tirar algo que eu realmente quero falar da alma? Muitas vezes eu posso falar de uma tristeza com palavras alegres, né? E aí, Nicole, o que você acha? Bom, eu acredito que não. Como é dito, a inteligência artificial não tem alma. Mas eu acho que ela possa falsificar sentimentos. Tipo, a gente pode falar sobre uma coisa sem ter vivido, só que não vai ser tão realista quanto a pessoa que já viveu falar sobre aquilo. E aí, Jorge? Eu acho que a inteligência artificial pode se expressar como a gente, mas não com a alma e com amor e com carinho que a gente vai se expressar. Numa poesia, num texto, com metáforas. Ela não vai falar com a originalidade que a gente falaria. Antes de passar para o Matheus pegando o gancho, será que essa é a alma do negócio? E aí, Matheus? Eu concordo com eles. Eu acredito que não, pelo menos ainda. Porque a metáfora está muito no que a gente sente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então, para a gente criar ali uma metáfora, a gente tem que sentir, coisa que a inteligência artificial não consegue. Eu sou muito atento às palavras, né? E o ainda está presente muito na voz do Matheus, né? Bom você saber que é ainda não, viu, Matheus? Fico muito feliz com isso. Bom, a gente queria abrir para perguntas ou questionamentos ou comentários, né? Para qualquer um de nós quatro aqui, mas preferencialmente aos três acadêmicos da Júlia aqui, e o que eu puder contribuir também. A gente gostaria de ouvir vocês também, de forma real. Já vai levar o microfone aqui. Fernanda, foram 4 aqui, desse lado aqui, que levantou a mão. As mãos de lá, depois a gente pergunta de novo. Boa tarde para vocês, né? Boa tarde para o público presente. Eu sou Hermes, né? Companheiro do Tom, do Bruno, né? Lá na Academia Araxaense de Letras. Né? Vocês falando e eu pensando uma porção de coisa, né? Coisas que eu já ouvi, por exemplo, que não há, quer dizer, a inteligência artificial não é inteligência nem é artificial, né? Porque, na verdade, era um produto da nossa humanidade, da nossa criação. Né? Tanto é que, se a gente quiser apagar tudo isso aí, basta um clique, basta uma dedada, a gente apaga tudo isso. Né? E não sobra nada, só sobram as pessoas. Né? Mas, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando numa experiência minha de fazer um texto um certo dia, né? E o Tom até conhece esse texto, o Bruno também, né? Do ato de guardar. Né? Eu guardo a caneta, guardo o celular, a gente tem guarda-chuva, guarda-roupa, a gente tem guarda-comida, a gente guarda, né? E fui recolocando essas coisas, e depois que eu fiz uma lista grande de guardar, né? Que é muito próprio do humano e de muitos humanos e desumanizados, né? Eu terminei o texto assim, deu aquele clique e eu terminei o texto. Mas, usando aí o mas, só estes versos guardam o perfume inebriante desta orquídea. Então, na minha forma de pensar, né, não tem jeito de nós termos escritores copiadores deste arquivo.
Porque se eu tiver um escritor, copiador deste arquivo, e a gente já tem vários, né? A gente suspeita, né? A gente que fica enxergando tudo, né? É possível já ter circulando entre nós alguns autores destes, né? Mas pega um autor deste, faz como estamos fazendo agora, coloque no lugar que vocês estão aí, né? E pergunte para este autor, converse com este autor. Ele não tem o que falar como vocês têm o que falar, né? Então, vocês falam porque vocês falam como autores, como escritores, como alguém que tem essa sensibilidade para ler o mundo e transformar esse mundo físico, né, em um mundo das palavras. Né? Estes autores artificiais nunca farão isto. Tá? Então, a minha palavra, eu usei esse tempo, não para perguntar para vocês, mas para bater palma para vocês, porque a coragem de vocês, com 16 anos cada um, né? E juntando os três dá metade da minha idade, praticamente. Né? Então, a coragem de vocês virem, sentarem aqui diante do público, e não só este público físico aqui, né? Quer dizer, um público que está espalhado não só pelo Brasil, mas até fora do Brasil, né? Ter coragem de sentar aí, ouvir questionamentos e, com essa consciência de quem sabe o que está fazendo, responder, isso, para mim, eu tenho que bater palma de pé para vocês. Tá? Professora Hermes, gente. Doutora Karina. Bom, primeiro, boa tarde a todos que estão aqui. Né? Sou a doutora Karina Prado, sou advogada, escritora também, né? Escritora, é bom ressaltar. O Tom, inclusive, é uma das minhas inspirações literárias, né? Faz o meu prefácio. Mas eu estou completamente encantada de ouvir cada um de vocês. Me surpreendeu a fala, a maturidade, a consciência que vocês trouxeram nessas falas. Né? Comentei com Hermes, eu falei assim, olha, se a gente não soubesse, né, que eles têm 16 anos, jamais a gente daria 16 anos se não estivéssemos vendo vocês, só ouvindo. Então, fico muito feliz com isso, porque é o nosso futuro, né? É o futuro do país, estão em vocês muito bem representados. Assim como o Hermes reforçou, a gente realmente tem que lembrar que essa inteligência artificial não é algo além de nós. Quem alimentou foram textos nossos, humanos. A humanidade alimenta. O que a gente escreveu, o que a gente viveu está ali. Né? E até um lançamento que está agora no cinema, do Divertidamente, ele mostra muito isso, né? Que são a importância das emoções, a importância da imperfeição. Se busca tanto alegria na vida, e o filme anterior, né, posso dar spoiler, que não é o lançamento, mostrou que a tristeza é tão importante quanto a alegria. E a imperfeição é tão importante para essa perfeição. Petit gâteau, que é um bolo caro, nobre, ele aconteceu de um erro, de um bolo que embatumou. E hoje é uma coisa é difícil de chegar no ponto do erro. E isso realmente é humano, a máquina não tem isso. Né? Então, eu acho que a gente não vai perder, que é o que você falou, é o trovão, enquanto você está escrevendo, é o cheiro da orquídea, é um perfume de um romance que te trouxe à tona, que passou por você. Então, são essas sensações que eu acho que a inteligência artificial não vai conseguir desumanizar. Né? Que é igual relações. A gente tem países, né, orientais que se tem namoros com aplicativos. Não tem toque, não tem cheiro, não tem emoção, o coração não bate mais forte. E eu acho que isso a gente vai permanecer e que a gente consiga fazer disso, né, como o Matheus falou, como algo que nos auxilie. Né? A gente ter uma gramática, que a Nicole também reforçou várias vezes a importância, né? Uma gramática mais apurada, um texto mais gramaticalmente correto, mas que a gente não perca a nossa humanidade. Né? O Jorge também falou muito bem, então fico muito feliz de estar aqui e ver o nosso futuro literário sendo representado por vocês. Os meus parabéns à fala de cada um também.
Eu também agradeço, aprendi muito com vocês. E a reflexão que eu tenho, eu acho que até o Jorge, você escreveu sobre o algoritmo do amor no nosso sarau. E a essência da humanidade está nesse algoritmo. Então, a gente não consegue, a inteligência artificial ela não vai conseguir reproduzir isso, porque são sentimentos. É algo profundo, complexo, mas, ao mesmo tempo, a gente vive uma era da performance e as pessoas buscam se enganar dos seus sentimentos. Então, a constante alegria em redes sociais, as fotos perfeitas, a imagem perfeita, isso não retrata a realidade da vida, que é essa imperfeição, são essas oscilações, são vidas não lineares, e isso é que nos faz seres humanos. Acho que a inteligência artificial ela vem e ela me preocupa nesse aspecto, porque nós ainda estamos não enxergando as nossas sombras, e as nossas sombras nos fazem, são partes da gente. E eu acho que quando a gente reconhece que a inteligência artificial está avançando, e ela avança pela programação e pela observação, a minha preocupação é ela observando o nosso comportamento equivocado, os nossos preconceitos, e que ela se torne reprodutora de toda essas violações a direitos humanos, essas imperfeições que ofendem a integridade de outras pessoas, que impedem outros seres humanos de florescerem. Então, eu espero que ela observe e aprenda com os nossos erros e que nos molde para a real humanidade, onde nós possamos ser quem somos, independente das origens, das crenças, mas que nós somos únicos e, ao mesmo tempo, um só, porque isso nos faz humanidade. Quando entendermos que cada um de nós tem algo a oferecer, nós iremos compreender a essência da humanidade. Nenhuma gota deste oceano pode ser suprimida, invisibilizada, e por isso todos nós somos importantes. E eu ressalto a importância da fala de vocês, os sentimentos, e estou muito feliz aí, meus parabéns mesmo. Muito prazer. Eu sou Alessandra Martins, eu sou psicanalista. Então, não tem certo, não errado aqui para falar, né, do uso da inteligência artificial, de utilizar-se os recursos disponíveis que se tem dentro de uma realidade. O que eu coloco de observação nem é a subjetividade humana, porque nós pegamos emprestados da inteligência as palavras, né? Dicionário é um uso ótimo e vai dando contornos, formas, aquilo que a gente está sentindo, porque a busca é nós mesmos que fazemos. O que me preocupa é o resumo da ideia do autor principal, porque eu não entendo muito de como mexer nesse site e a inteligência, mas fica restrito ao que você pesquisa. Então, talvez limita um pouco o pensamento do autor, porque busca pessoas que ele não conhece, mas ele não se aprofunda naquele autor, nas citações, né? Até gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de conhecer a obra em sua totalidade. Bom, obrigado pela sua observação. Outra coisa que acontece muito no mundo virtual é o que vai acontecer agora, né? Essa brilhante contribuição vai ficar no ar, porque a produção me falou que nós não temos mais tempo. E, às vezes, é isso que acontece, né? Eu poderia, claro, como humano aqui, desafiar a produção, desafiar todo o evento e continuar. Mas também não seria uma atitude que me representa, né? A gente vai conversar, todos nós aqui vamos seguir conversando aqui. O Fliarachá continua, né? E o mais bonito de todos os comentários, de todos os olhares, de todos os sorrisos, isso foi feito de forma verdadeira, por comentários de escritores verdadeiros, de pessoas verdadeiras. Essa é a lição para um pequeno debate de tudo isso que a gente falou e que a gente continue se olhando, se comunicando e se aclamando, porque vocês também merecem os nossos aplausos. Obrigado, encerrada a nossa mesa.
peço que vocês continuem, terá mais uma mesa agora muito importante, e a gente vai agora descer do palco e virar plateia. Muito obrigado a todos.